Tocou o telefone, Alana? Eu acordo cedo. O problema é a Tocou. internet que não está ajudando. Perdi a aula prática, perdi a aula que ensinou. Agora eu quero ver que dia que é a PF, porque eu não fiz nenhum trabalho, tá difícil, hein? Ei, Alana, mas tem o programinha salvo, tudinho. Eu coloquei lá no Tudo em AVA. inglês, professora. Pelo amor de Deus, não dá pra ficar na cabeça sozinha, não. Calma. Oh, my God. Calma. Seguinte, eu salvei a aula que eu estava explicando como usa o aplicativo. Tá lá no AVA. Tá salva lá, linda e plena. Vamos lá, quebrar a cabeça, né? Opa, mas como que se aprende a fazer as coisas? Como que você aprendeu a fazer tanta coisa gostosa na cozinha? Com muito Fazendo. choro. Fazendo, né? Então, faz parte. Se não tem emoção, não tem graça, uai. Verdade. E hoje a gente vai mas falar de dois tópicos. Mas a cozinha a gente faz com amor, professora, a gente gosta. Eu entendi a indireta. Então, trabalhar com química na farmacêutica você faz com ódio, né? Valeu. A gente ama a professora, mas a matéria não é muito legal, não. Mas vai por mim. Depois que acabar, você começar a ter um outro ponto de vista em relação às estruturas químicas, você vai falar assim: eu agora entendi porque ela me fazia desenhar tanta estrutura, que ela ficava mandando eu marcar as estruturas, não sei o quê. Você vai me xingar muito, tá? Já tô te avisando. Não, eu não xingo, não. Eu não xingo, mentalmente. Não, mas eu não xingo, não, de verdade. Mentalmente, assim, deve estar assim, aquela, antigamente era a ruiva, né? Aquela bruxa, que não sei o quê. Falar nisso, tá chegando Halloween, eu estou aceitando presentes, tá? Não, mas é o seguinte, é porque como essa matéria, ela envolve todas a parte, né? Farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, química orgânica, ela envolve tudo junto e misturado. Então, por isso que às vezes eu tenho que dar uma puxadinha, para que vocês não tenham problemas daqui para frente, né? E quando vocês se formarem, vocês vão falar assim: eu nunca mais vou ter que ver química farmacêutica na minha vida. Mentira lavada. Quando menos você vê, você vai lá. O piroxicam. Ixi, eu tenho que trabalhar um análogo ao piroxicam. Aí você vai lá, o meloxicam. Por quê? Sicam é por causa do nome? Não, é por causa da estrutura química. Peraí, vamos ver se eu consigo pesquisar uma outra estrutura que tenha o mesmo efeito desejado. É isso que vocês querem e que eu quero que vocês tenham com essa matéria. Saber se virar na hora que vier um cliente, um paciente, chegar a tirar uma dúvida. Por que aquele fármaco? Olha, uma coisa que eu acho engraçado, que muitos clientes chegam assim, ó, vou falar para vocês porque eu já vi, tá? Não é porque eu sou farmacêutica, não, porque eu não sou, né? Eu já vi em farmácia. Eu tenho que tomar um remédio X. Mas só tem o genérico, mas eu quero aquele. Senhor, o genérico é a mesma formulação, mas eu quero aquele. Você tem que explicar para o cara o que é o genérico. Eu tenho um fármaco que faz o mesmo efeito e é mais barato. Por quê? Por causa disso. Mas você tem que usar um termo mais simples, né? Falei assim, é porque a molécula dela é muito parecida com a outra, então vai fazer efeito no mesmo lugar do seu corpo. Claro que você não vai falar, o grupamento funcional da molécula é o mesmo, então ele vai atuar nos mesmos biorreceptores, ou então vão inativar as enzimas. Não, você não vai falar cientificamente com o seu paciente, a não ser que ele seja da área. Aí você pode falar bonitinho, senão você fala português, claro, objetivo. Ele vai agir no mesmo lugar do corpo, ele vai fazer o mesmo efeito que você quer. É isso que eu quero, tá bom? Bem, então hoje vamos falar de hibridização e simplificação. Eu usei o livro e usei um artigo que fala sobre isso, tá? Bem, então hibridização tem um termo técnico e tem um termo popular. Então eu vou usar primeiro o termo técnico, vou ler ele e debater ele com vocês. Estratégia sintética. Se é sintética, é algo que não acontece de modo natural. Só que existem moléculas híbridas naturais criadas
desenvolvidas e extraídas através de plantas. Porque você sabe, né? Deus é maravilhoso. Deus já criou um monte de moléculas que fazem 2 efeitos em um, são os híbridos, né? E essa estratégia tem como principal objetivo a obtenção de novos candidatos a fármacos, ou seja, protótipos. Não significa que vão ser fármacos, poderão ser fármacos, tá? E esses protótipos têm ação sinérgica desejada com atividades conhecidas, podendo ser aplicados nos tratamentos de diversas patologias, porque eles agem em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Diminuindo o número de fármacos, porque você vai usar um fármaco que age por 2 fármacos, tá? E sempre em doses consideráveis. E claro que tem a ver com o tratamento do paciente. E aqui, diferente do bioexosterismo, não importa a questão da patente. Não importa. Para que alguém vai lá, pega uma molécula e dá uma modificadinha nela? Para não pagar patente. Aqui não, você vai pegar 2 remédios e transformar num só. Tá? Então, é uma estratégia de desenho, como é? São 4 tipos de estratégias, tá? A primeira é o bioisosterismo, que é moléculas isósteras entre si, que têm o mesmo efeito semelhantes. A segunda é a hibridização molecular, que a gente vai ver, ou hibridação molecular, tá? Esse termo já está entrando em desuso, é só hibridação, que é criação de híbridos. A terceira é simplificação ou simplificação molecular. E a última é a otimização molecular ou criação dos famosos profármacos. Ou criação, que também são chamados de latenciação. Então, são 4 técnicas. A primeira, praticamente, é a mudança de grupos. A segunda é a união de grupos ou de fármacos. A terceira, literalmente, é diminuir o tamanho da molécula. A quarta, otimizar a molécula, ou seja, torná-la mais lipossolúvel e aumentar o seu pKa. Ou simplesmente fazer ela ativar somente dentro do seu corpo após a atuação de uma enzima, né? Ele entra inativo e se transforma em ativo, como muitos profármacos. Bem, o que é hibridar? Hibridar é pegar 2 compostos ativos de seu interesse e transformar numa única molécula. Esse composto, de modo geral, segundo o autor, é chamado de dual. Dual, 2 ações, tá? Em resumo, quando eu comecei a trabalhar essa matéria, estudar, eu lembrei desse desenho aqui. Não sei se é de costume, né? Porque, assim, eu era uma garota meia radical, eu assisti tudo que era tipo de desenho. Desde Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Jaspion, Cavalo de Fogo. Tô denunciando a minha idade? Não tô nem aí. Tenho meus 36 anos, feliz e contente. Tenho cara de 40, mas não tô nem aí. Esse desenho aqui se chama Dragon Ball Z. Né? E aqui eu tenho um personagem, outro personagem, que estão sofrendo um efeito que é chamado de fusão. Que são 2 pessoas que se fundem e viram uma. Então, a gente pode até brincar, falar que a hibridização molecular, ou hibridação, que o correto é hibridação, nada mais é que a fusão de fármacos. 2 fármacos que viram um só, sendo o efeito dos 2 preservado. Então, assim, beleza, então não vou ter que tomar 2 remédios, eu tomo um que faz o efeito dos 2? Isso mesmo, olha que maravilha, tá? Então, em resumo, união de 2 fármacos ou grupamentos farmacofóricos desejados, formação de um híbrido com efeito dos 2 fármacos e qualquer semelhança ao desenho ao lado é mera coincidência. Então, vamos aos exemplos, né? Falar é fácil, exemplificar é com mais assim. Tem um fármaco, não sei por que aqui cortou, deixa eu fechar o slide, porque cortou. Não sei, não tinha cortado na aula passada. Deixa eu só dar uma subidinha aqui. Cortou o nome do fármaco, que às vezes vocês nem conhecem ou ainda não conhecem, tá? Tem um fármaco aqui,
que se chama benovrilato. Ele foi criado a partir da fusão do paracetamol e do ácido acetil salicílico, no qual se preservou os grupamentos farmacofóricos dos dois, tá? Preservou o grupamento farmacofórico dos dois, tá? São remédios para a dor. Paracetamol com ácido salicílico também preservou os grupamentos farmacofóricos dos dois, tá? Então, formou um híbrido. Híbrido significa que ele tem o efeito dos dois fármacos, tá? Outro exemplo aqui, ó, HDZ3. Ele tem a fusão da cinnamaldeído com as isoniazida. Somando o quê? Os grupamentos farmacofóricos. Então, estou somando a parte que faz efeito desejado, tá? A vanilina e a hidralazina. Também somou-se os grupamentos farmacofóricos e criou 2 novos protótipos, tá? E esses protótipos são chamados de híbridos, porque eles têm o efeito dos dois. Até aqui, hibridação. Alguma dúvida? O que é criação de um híbrido molecular? Cri, 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 cri. Ninguém responde, não sei se está tudo bem. Aqui tem gente que manda resposta para o WhatsApp, tem que olhar os dois. Espero que vocês não estejam fazendo moléculas na hora da aula, tá, seus bonitos? Bem, então, para que serve a hibridação? Deixa eu tirar esse Z Professora, aqui. você tem bola de cristal, é? Não, é porque eu imagino assim, eu vou fazer na hora da aula dela, porque se eu tiver dúvida, no meio da aula eu pergunto, ela não vai nem desconfiar que eu estou fazendo isso, porque ela não está me vendo. Ai, Jesus. É, né? Tô lendo mentes. Vocês esqueceram que eu também fui aluna, né? Acho que assim, esqueceu desse momento, assim, na mente, né? Tadinha, né? Então, eu vejo as coisas porque eu sei como é. Eu não era das que, assim, tinha na minha turma, tô falando principalmente na última vez que eu estudei, né? Quando eu fiz engenharia, éramos em 40 alunos, formamos 5. 5. É frustrante, cara, quando eu lembro disso. Lá na minha turma, tinha matérias mais puxadas, só que todas eram era um curso integral, né? Tinha dia que a gente tinha 5 horas aulas com o mesmo professor. E esse professor era rei de contar a historinha da vida dele, o tempo todo. Não era um minuto ou outro, era o tempo todo. Ele falava era sobre armazenagem. Aí ele contava a história lá do armazém, aí começava a falar da vida dele. Aí falava do armazém, aí falava da vida dele. Ficava alternando, né? Moral da história. Tinha gente que ficava desenhando casinha. Tinha gente que estava fazendo conta de outra matéria. E achando que estava tudo lindo, maravilhoso. De repente, esse professor começou, ele tinha um caderninho de anotações, né? Ele começou a fazer uns desenhos no caderninho de anotação dele. E um olhou para o outro, não estava entendendo nada. Eu disse, o professor está fazendo desenho no meio da aula, o que ele quer falar? O que ele quis dizer com isso? Simplesmente ele estava anotando quem não estava prestando atenção na aula dele. E chegou na média final, ele descontou ponto de todo mundo que não estava prestando atenção na aula dele. E teve gente que ficou de PF por causa disso. Não vou fazer isso, deixar bem claro, tá? Aí estou lembrando desse fato que foi muito engraçado. Eu nunca pensei que numa faculdade federal o professor descontava ponto por causa de prestar atenção, mas foi muito legal, tá? Bem, eu achei legal, né? Porque eu nunca imaginei passar por isso. Então, a hibridação, ela tem 3 objetivos básicos, tá? Criar duplos inibidores enzimáticos, ou seja, você vai criar um fármaco que inibe 2 enzimas, ou um fármaco que inibe 2 biorreceptores, ou um fármaco que inibe ao mesmo tempo uma enzima e um biorreceptor, ao mesmo tempo.
Quando ele faz inibição de duas enzimas, para alguns autores, ele é chamado de dual. Quando ele inibe dois receptores, para a maioria dos autores que eu citei para vocês a referência, é chamado de simbiótico. Quando ele inibe enzima e biorreceptor ao mesmo tempo, ele é chamado de misto. Tá? Se bem que tem lógica, né? Misto, ele está atuando em duas coisas distintas ao mesmo tempo. Tem lógica. Bem, e os tipos de hibridação molecular? Quais são? Droga, quando você junta dois fármacos que já estão no mercado, e farmacofórica, quando você junta apenas os grupamentos farmacofóricos de fármacos distintos. Bem, como assim, professora? Eu não estou conseguindo ver essa diferença. Então, aqui eu tenho um receptor 1 para esse fármaco. Eu tenho um receptor 2 para esse fármaco. Então, eu vejo que a região que vai encaixar no receptor é o grupamento farmacofórico, certo? E a região que vai encaixar nesse receptor é esse grupamento farmacofórico. Então, vamos ver como que é esse droga-droga e como é somente com o grupamento farmacofórico, tá? Então, vamos ver os dois tipos de união. Se eu unir esse pedaço com esse pedaço, eu estou fazendo esse tipo de união, que é unir os grupamentos farmacofóricos. Quando eu junto, presta bem atenção na diferença, quando eu junto a molécula, as duas moléculas inteirinhas, é chamada droga-droga. Literalmente uma fusão aqui, tá? Tá vendo? Ó? É a molécula inteira. Essa é a diferença entre a hibridação molecular do tipo droga-droga e do tipo farmacofórica. A farmacofórica une apenas os grupamentos. O resto do fármaco, que é a parte oxofórica ou só para aumentar a biodisponibilidade, ela é excluída. Quando eu uno duas drogas por uma ponte de hidrogênio, ou então eu uno por uma função química, é uma hibridação molecular droga-droga, tá? Eu estou criando um híbrido dos dois fármacos, aqui eu estou criando um híbrido das duas funções. Tá claro nesse desenho aqui? Consegue diferenciar? Eu espero que estejam vendo, tá bom? Fofuras da titia. Eu já sei, depois assisto o vídeo, né? Esqueci, tá gravando, né? Bem, agora eu vou mostrar alguns exemplos de hibridação no cotidiano na área de farmácia. Criação do fármaco tripcetrona. A tripcetona é a união da cocaína com a serotonina. Esses dois têm grupamentos diferentes, né? A cocaína preservou-se a parte que tem o éster e preservou-se a parte do tropano, que é o que faz o efeito de, como se diz, para acalmar as pessoas, né? E da serotonina, preservou-se o anel indol. Então, a junção desses três pedacinhos aqui, ó, sabendo que esses dois aqui não uniu toda a molécula, são um pedaço da molécula, é usado como hibridação molecular entre grupamentos farmacofóricos, certo? Ou hibridação molecular, grupamento farmacofórico. Nesse caso, eu formei uma nova molécula que tem o efeito dos dois, tá? Ele deixa a pessoa ativa, que é o efeito da cocaína, e ao mesmo tempo ela tem a ação de ser antiemética, evitar o vômito, né? Outro exemplo, né? A criação de bioisosterismo dentro dessa molécula. Existem duas moléculas que fazem o mesmo efeito, que é o tropcetrona e a granicetrona. Ambos são bioisósteros. Quais são as modificações moleculares que ela sofreu? Na verdade, sofreu a mudança do oxigênio da função éster
pelo nitrogênio da função amina, que virou uma amida. Outra mudança é a retirada do grupamento do hidrogênio e a entrada de um metil. Aí eu pergunto assim, qual é o tipo de bioisosterismo que aconteceu aqui? Quando eu troco oxigênio por NH2, eu estou trocando dois grupamentos bivalentes. Então, aqui é o clássico. Troca de um bivalente e mudou a função, ou seja, é funcional. Porque antes era um éster, agora é uma amida. E aqui é um não clássico. Porque eu tirei um hidrogênio e botei um metil, que não tem nada a ver um com o outro, tá? Um é clássico, outro não é clássico. Simples assim. Aí, a revisão da aula passada. Interessante que ambos, tanto a tropcetrona e a granicetrona, eles são híbridos moleculares, porque eles foram criados da união da cocaína com a serotonina. Acontece muito isso na parte da química farmacêutica. Você junta dois fármacos, cria um novo fármaco, aí às vezes você precisa, a empresa tal já faz esse fármaco, aí você faz um bioisóstero a ela, para você ter a patente e conseguir continuar produzindo fármaco e tal. Eu não sei se a minha câmera está funcionando, mas eu acho que não. A bichinha está travando toda hora e está dizendo que não tem câmera. Bem, hibridação aplicada nas outras áreas. Então, a hibridação ela não serve só para a criação de alguns fármacos, ele serve para outras e outras e outras. Em geral, essas modificações moleculares, elas não acontecem só uma. Você não faz só um bioisóstero. Você não faz só um híbrido. Você pode fazer de um chegar aqui, tá? As modificações podem ser contínuas. Lembra aquelas 4 modificações que eu falei? Bioisosterismo, hibridação molecular, simplificação molecular e a criação de profármacos ou latenciação. Você pode fazer todos esses simultaneamente, mexer de um para o outro, isso é normal na área de química farmacêutica. Então, aqui ao lado direito, eu tenho um exemplo de aplicação de hibridação molecular, que foi a criação do fármaco ondansetrona, cujo nome dele de venda é Zofran, tá? Ele também é usado para controle de vômito e náusea, que é chamado de antiemético na área de vocês, e atua como um antagonista seletivo dos receptores serotoninogênicos do subtipo 5H3T, que é a enzima que ele vai lá, a enzima não, o biorreceptor que ele vai agir impedindo o estímulo ao vômito e à náusea. Essa substância aqui ela é usada muito no tratamento do câncer, que aqueles fármacos que induzem ao vômito já é um efeito colateral do fármaco e dá um outro fármaco para evitar que aconteça esse vômito consecutivo. E as técnicas de criação deste fármaco é a anelação por bioisosterismo e a simplificação molecular. Vamos falar sobre isso no segundo momento, tá? Bem, aonde acontece a anelação? Esse pedaço aqui não tinha na molécula, criou-se um anel, isso é a anelação. E a simplificação molecular é aqui, que eles pegaram o tropano, que é presente lá na cocaína, e simplificaram até chegar nesse grupamento mais simples possível, tá? Que faça o mesmo efeito. Detalhe que toda vez que você faz uma simplificação molecular, o efeito final tem que ser o mesmo. Então, por que eles partiram dessa molécula, né? Por que eles criaram essas novas moléculas? Nós temos um problema muito sério, que é o vício em cocaína. Não é de hoje, ele já tem alguns anos, que são chamados de cocainômanos, tá? E o tratamento ao vício da cocaína, que é essa moléculazinha enorme aqui, é um tratamento muito grande e muito longo. Por quê?
A cocaína, ela te dá euforia seguida de depressão. E esse momento de euforia é o que faz a droga te deixar muito susceptível a ela. Então, a partir da molécula da cocaína, criou-se os fármacos que inibem essa molécula de atuar no corpo ou inibem essa dependência química que você adquire da cocaína. Então, criação de um fármaco, uma substância ativa, que vai tirar essa sensação que ela te dá, tá? Só que essa molécula tem uma grande afinidade no nosso corpo. Então, esse novo fármaco, ele tem que ter muito mais afinidade pelos mesmos biorreceptores da cocaína, muito mais do que ela, porque ele vai competir com ela no seu corpo, ainda mais quando você está sofrendo o processo de desintoxicação, tá? Qual é o efeito dessa molécula da cocaína? Ela é um antagonista dos receptores alvos, proteínas transportadoras da dopamina ou transportador ativo da dopamina, chamada de DAT, tá? É aí que está o problema, tá? E aí, o que ela causa no corpo? Euforia seguida de depressão, ainda mais quando você usa repetitivamente essa droga. Então, o que eu quero criar? Eu quero criar um híbrido que vai inibir o efeito da cocaína no seu corpo para você fazer a desintoxicação, tá? Qual o efeito que eu quero que esse meu híbrido, que esse meu fármaco faça? Ele bloqueia ou inibe as enzimas que recebem a dopamina, que deixa você eufórico. Nos hormônios, impedem a retirada da fenda sináptica, que é a fenda sináptica, aquela região em que os neurônios se comunicam, tá? Eles impedem que tenha pausas nesse momento. Se você perde essa comunicação intraneural, é aonde vem a tal da euforia, porque você perde a noção de realidade, tá? Consecutivamente, prorrogar a transmissão, a neurotransmissão dopaminérgica, evitando o efeito de euforia. É isso que o fármaco vai fazer. E depois descobriram que esse fármaco tem efeitos também para doenças muito sérias, entre elas o Alzheimer, tá? Bem, então vamos lá. Como foi criado o fármaco difeniltropano? Um fármaco usado para o tratamento de pessoas que estão em período de desintoxicação por cocaína, tá? Ele foi feito a partir da fusão entre dois grupamentos. O grupamento tropano, que é presente na cocaína, e o grupamento paradifluorfenilmetox, que é presente em outro fármaco, na vanorexina. Por que usaram a varonexina? Varosecrina. A varosecrina, ai, não consigo falar isso não. Vou falar serina porque xerina, acho estranho. Ela é 500 vezes mais eficiente do que a cocaína. Ou seja, ela compete com a cocaína, tá? E eles perceberam que não adianta usar somente ela na cocaína, que mesmo competindo muito mais, né, 500 vezes mais, o efeito desejado não foi atingido. Aí eles começaram a perceber que tinha como unir as duas moléculas, né? Aí inventaram um protótipo. O protótipo foi chamado de WIN 35428. Esse protótipo, ele foi criado a partir da união de um pedaço que veio da cocaína com outro pedaço que veio da eu não consigo falar isso não, varoxina. Só que essa molécula era muito grande, muito grande. Aí o que eles fizeram? Eles arrancaram o grupamento, a parte do éster, tiraram a parte do éster. Então essa molécula ficou mais simples, tá? Ficou somente um carbonozinho aqui, tá? Juntando os dois pedaços. Então, ele criou um híbrido entre a cocaína, essa parte aqui veio da cocaína e essa parte aqui, esse pedaço aqui, ó, da varoxina. Criou um híbrido, tá?
esse híbrido tem a função dos dois fármacos. Então, o que ele faz? Ele tira a euforia do cara. A pessoa não vai desejar utilizar a cocaína novamente. E tem maior afinidade. Só que esse híbrido aqui, ele era muito grande, aí ele foi simplificado. Então, o que é simplificar? O nome já está falando para você, é tornar mais simples do que o original. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu risquei demais. Tá? Aqui pegou-se 2 pedaços, tá? O tropano e o p-fenil, que é os 2 pedaços aqui, um originário da cocaína e outro originário do outro fármaco, e criou o IN 3548, esse protótipo. E esse protótipo está sendo estudado para entrar em campo, para atuar, tirando essa necessidade do paciente aí de querer ficar utilizando droga, tá? Então, a hibridação criou esse novo protótipo. Esse protótipo, ele deu origem a um fármaco, tá? Um fármaco que já está no mercado, que se chama difeniltropano. Então, a partir desse fármaco, fez uma nova fusão de compostos, tá? Então, o tropano originário da cocaína, que é esse pedaço aqui, e esse pedaço gigante para difluorfenilmetox, que é esse pedaço aqui, foi tirado da vanorexina. E aí foi criado esse difeniltropano, essa molécula gigante, que já é um fármaco utilizado para o tratamento de pessoas com vício em cocaína. Engraçado que eles pegaram a cocaína, fundiram o fármaco, tá? Que foi esse aqui, o p-fluorfenil, que veio da vanoxina, criou um novo fármaco que tem os 2 pedaços, ó, esses 2 pedaços vieram dele, e o tropano, que veio lá da cocaína, manteve-se o grupamento da cocaína para ter maior efeito. E lembrando que essa hibridação é do tipo grupamento farmacofórico, junção de 2 grupamentos, tá? Olha como que a ciência é maravilhosa, né? Os coleguinhas farmacêuticos de vocês criou uma molécula aí para ajudar no tratamento da desintoxicação por cocaína. E foi criado a partir da cocaína, porque ela tem uma grande competitividade aí no corpo do indivíduo. Bem, para que mais que é usada a hibridação? A hibridação, ela também é criar alguns fármacos para doenças atuais, como é a doença do Alzheimer, uma das doenças mais, ao meu ponto de vista, mais cruéis que existem, porque não tem nada pior do que você esquecer de fatos recentes e a longo prazo de fatos contínuos, tá? Bem, quem é que faz esse efeito de esquecer, né? Existe uma enzima, que é chamada de ACT-acetilcolinesterase, que tem que ser inibida. Só que essa inibição é reversível. Para quê? Para que você não perca o controle de você mesmo, né? Porque o Alzheimer é complicado você perder esse controle ao longo do tempo, cada vez mais e mais e mais, tá? É uma das doenças, assim, o Alzheimer e o Parkinson, para mim, é terrível. E eles não estão atingindo só pessoas acima dos 60 anos, tá? Está atingindo uma geração bem mais nova aí, principalmente hoje. Por que está acontecendo muito a DA, a doença de Alzheimer, em pessoas com menos de 60 anos? Tem vários fatores que podem explicar esse fato, mas eu não vou debater eles agora porque são muito loucos, tá? Esse fármaco que está sendo criado, ele tem que ter esse mecanismo de ação, inibir essa enzima. Ela é classificada como um derivado do N-benzilpiperidínicos, e o efeito dele é ativar os neurotransmissores por um determinado tempo nas fendas sinápticas, ou seja, você ter sinais entre os neurônios
para que você tenha maior controle de si próprio, tá? Melhora a transmissão colinérgica em pacientes com DA, ou AD, que é a abreviação em inglês. Como foi criado esse fármaco? Por hibridação, deixa eu tirar esse D daqui, molecular da molécula do sistema bicíclico natural. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existia um fármaco na natureza que já fazia esse efeito? Já, tá? Ele é nativo da China, é uma planta chinesa, cujo nome dela é Uperzia serrata, nome em latim, tá? O extrato dessa planta tem a uperzina, e a uperzina é um extrato da planta que tem o efeito de reduzir os efeitos da DA no corpo. Só que aí veio a ciência e criou uma outra molécula, o primeiro fármaco no tratamento da DA, que se chama traquina, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram a uperzina e fundiram a traquina e criaram um novo fármaco, tá? Uperzina mais traquina, um híbrido que faça o efeito dos dois, tá? Existem outros fármacos hoje em dia para o tratamento da DA? Existem inúmeros, tanto é que tem um artigo sobre isso para vocês aí, dá uma lidinha, tá? Um deles já faz também esse efeito duplo, inibe ao mesmo tempo a enzima acetilcolesterase, não consigo guardar esse nome de jeito nenhum, que é muito nome, acetilcolinesterase, e também ativa um receptor. Ou seja, a galantamina, ela também tem um efeito, ela inibe duplamente enzimas e ativa receptores, tá? Ela faz um híbrido, ela é mista. Quando inibe uma enzima X e ativa um receptor, você é chamado de mista pela simplificação molecular, tá? Pela classificação dos híbridos. Então, criou-se o híbrido de uperzina. Professora, mas ele chama assim? Por enquanto sim, porque ele ainda é um protótipo. Na verdade, ele é números, tá? Números e letras. A maioria dos protótipos são assim. O que eles pegaram? Eles pegaram aqui o grupamento que faz o efeito desejado da uperzina e fundiram ao grupamento da traquina e criaram esse híbrido. Esse híbrido, ele tem o efeito dos dois. Ele inativa a enzima, que vai diminuindo o seu controle de si mesmo, e ao mesmo tempo ele ativa os receptores de estímulo, ou seja, a pessoa consegue ter mais controle de si mesmo e vai melhorando os fatores a longo prazo, tá? Ele reduz o efeito da DA a longo prazo. Bem, para que mais usa a hibridação, professora? Gente, a hibridação, ela pode criar protótipos duplos, duais, mistos ou simbióticos, que eu já citei lá atrás para vocês, tá? Hoje em dia, os híbridos são utilizados no tratamento de doenças chamadas de multifatoriais. Só para lembrar, alguns exemplos são a asma, a diabetes, a obesidade e outras fitopatologias diversas, tá? Bem, o que é chamado de doenças multifatoriais? Já está falando, vários fatores influenciam nessa doença. Um deles é problemas hereditários, tá? Outro é a questão ambiental, é aqui que eu bato na questão da DA, tá? Poluição, modo de vida sedentário, tudo isso influencia nas doenças atuais, tá? Mutações genéticas influenciadas por fatores genéticos ou estimuladas por fatores ambientais e etc, tá? Tudo isso te dá esses presentinhos da vida. Quer ver? Quando a pessoa é obesa, eles perguntam assim, tem alguém obesa na família? Tem algum diabético na família? Tem algum hipertenso na família? Tem algum asmático na família? Sempre querem saber as suas origens hereditárias aí.
A minha asma é sequela de um outro problema. Pode acontecer também, que são os problemas de origem ambiental, tá? Então, qual é a aplicação da hibridação molecular para esses? Primeira coisa, criação de novos moléculas bioligantes, que são divididas em 3 etapas, né? Os duais, os simbióticos e os mistos. Lá. Para alguns autores, duplos, duais e mistos é a mesma coisa. Para outros autores, duplos e duais é uma coisa, misto é outra. Aí você vai falar assim para mim, aí lascou, professora. Qual autor eu vou seguir? Você vai seguir o que está mais atual, que é o Barreiro, tá? Se você quiser sempre se atualizar, leia bastante artigo. Os artigos de 2015 para frente, 2020, são os mais atuais para ajudar vocês a tomar decisões, tá? Então, segundo a teoria da hibridação, o que é um protótipo duplo, dual ou misto? É quando a molécula, presta atenção, quando a molécula deve se ligar ou ser reconhecidos por 2 biorreceptores eleitos, que pertencem à mesma janela bioquímica, ou seja, que tem o mesmo tipo de ação, tá? Exemplo, criação do híbrido duplo protótipo entre o meloxicam, que tem um efeito em cima da prostaglandina, PGHS2, e o outro fármaco, chamado de BF389, que é um ainda protótipo, que inibe a outra enzima, que é chamada de 5-lipox, ou LOX, 5-lipooxigenase, tá? Bem, percebam aqui que elas vão inibir 2 enzimas ao mesmo tempo, por isso que é chamado inibidor duplo, tá? Dual ou duplo. Como assim? À esquerda você tem o meloxicam. Essa parte A é o seu grupamento farmacofórico. À direita você tem o BF389. A parte B também é seu grupamento farmacofórico. Qual é o nome desse grupamento farmacofórico? O A se chama benzotiazinônica, tá? É o nome desse grupamento aqui. Tenho que decorar nome de grupamento? Só se você for um gênio. Não tem necessidade nenhuma, tá? Os próprios livros te ajudam nisso. Se você pegar o Química Farmacêutica lá do Gorokovs, você já vê tudinho isso. E o grupamento B se chama 2,4-diterquibutilfenol, tá? 2,4-terquibutilfenol, que é o nome desse pedaço aqui tudinho. Bem, percebe-se que o que fundiu aqui é o grupamento, então é uma hibridação molecular de grupamentos, não é de fármacos, tá? E criou-se um protótipo 9,52, que é o nome dele no livro, que tem o efeito dos dois. Então, aqui eu criei um híbrido, que é inibidor duplo. Ele inibe as 2 enzimas ao mesmo tempo, tá? Simbióticos. Quando a molécula deve ligar-se a 2 rotas bioquímicas diferentes, ou seja, vai fazer 2 efeitos totalmente diferentes. Só que mesma fitopatologia, para o mesmo tipo de doença, tá? Exemplo, tem um anti-inflamatório que se chama cimicoxib, né? E ele também tem efeito eu não consigo falar naquele treino. O que se fez aqui nesse fármaco? Fez apenas a entrada de um grupo doador de elétrons, tá? Essa entrada aqui criou um fármaco híbrido que tem efeito duplo, tá? Ao mesmo tempo, ele atua na dor, tá? E ao mesmo tempo, ele também ajuda na dor e ajuda a reduzir a progressão de doenças. Esse híbrido aqui, que é chamado novo simbiótico, porque ele tem efeito
em 2 lugares totalmente diferentes, tanto na COX-2, que é dor, anti-inflamatório, e na O, que é inibir progressão de doenças neurais, tá? Principalmente câncer no cérebro, tá? Esse protótipo aqui, ele tem efeito em 2 áreas, só que ele ajuda no tratamento de uma simples doença, o Alzheimer, tá? Ele é um anti-inflamatório e também trata câncer no cérebro e reduz as doenças de Alzheimer. Graças à farmácia, principalmente a química farmacêutica, a vocês farmacêuticos, tá? A criação dessas moléculas, desses futuros fármacos, desses protótipos, que nada mais são que uma equipe de pessoas que ficam pesquisando, testando, criando moléculas, fazendo todos os testes para depois ir a campo, in vitro, in vivo, e todos os ensaios e bioensaios para depois chegar ao novo fármaco, está salvando milhares e milhares e milhares de vidas, tá? Então, essa oração aqui é para vocês, para que vocês tenham ciência da importância que vocês têm na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, tá? Não se sintam nem mais assim, eu faço um curso que é meio período, é mais assim, é mais difícil, eu estou aprendendo menos. A quantidade e a qualidade, quem define é o próprio aluno, tá? Por isso que eu trabalho muito a questão de leitura, porque vocês têm que entender o contexto. E vocês aí são o futuro, só fica a dica, tá? Bem, eu quero planejar uma nova molécula. E essa minha nova molécula vai ser um híbrido. Tem algumas regrinhas, porque o bioexosterismo tem regras, né? E na hibridação molecular, tem regras? Tem. Você tem que sempre basear a abordagem fisiológica, ou seja, onde quer chegar. Vai tratar o quê? Para que doença? Tá? Você naquilo que você já tem para criar novos fármacos. Então, eu vou até ler essa citação dos autores do livro, porque eu achei muito bem feita e muito objetiva. Segundo os autores, Barreiro e Fraga, o planejamento molecular sempre é baseado na abordagem fisiológica, sempre, seja ele por qualquer tipo de técnica. No caso que desejar candidatos a fármacos duais, duplos, mistos ou então simbióticos, deve considerar todos os fatores estruturais relacionados aos 2 alvos. Os 2 alvos é aquele que o híbrido vai formar, de maneira a assegurar a mesma molécula planejada, o reconhecimento molecular pelos 2 alvos terapêuticos eleitos. Você não pode criar um novo fármaco que vai ter competição entre os alvos, ele tem que atingir os 2 alvos, tá? E esses 2 alvos terapêuticos têm que ser atingidos simultaneamente com as afinidades relativas semelhantes, tá? Fica aí a dica. Bem, agora a segunda etapa da aula, né? Que é a simplificação molecular. Está falando no nome, é tornar a molécula mais simples. Então, simplificação molecular consiste na estratégia de modificação molecular ou otimização de fármaco ou protótipo, permitindo a obtenção de novos análogos ativos com estrutura mais simples em relação ao protótipo. É isso, eu quero tornar a molécula mais simples, só isso, tá? Objetivo principal: extrair informações sobre a estrutura mínima requerida para desenvolver atividade farmacológica. Ou seja, eu tenho que preservar o grupamento farmacofórico. Eu tenho uma molécula muito grande, eu quero deixá-la menor possível. Eu quero fazer uma simplificação molecular. Eu tenho que ver qual a estrutura mínima que eu posso deixar esse fármaco, que eu vou manter a atividade que eu quero, tá? E para que eu tenho que fazer essas moléculas? A síntese dessas moléculas é importante para a exploração da interação ligante-receptor
efeito chave-fechadura, né? Para o estudo da modelagem molecular. É para isso. Eu estou saindo de um protótipo grande para um menor de mesma eficiência. Simples assim. Por exemplo, você sabia que a cocaína foi utilizada, devido a seu efeito anestésico, para criar fármacos no tratamento dos vícios, né? Na própria cocaína. Além de ser anestésico, tem uma parte na molécula que tem o efeito anestésico, o grupamento nisso, ela também tem a questão da euforia. Então, o que se fez? Manteve-se a parte do éster, que é a parte do éster aqui, que tem o efeito anestésico, e fez uma mudança nesse pedaço aqui. Olha o tamanho que era, gente, ó. Tinha esse anel aqui de 6 carbono em forma de barco, que é o tropano, que ele foi modificado e simplificado o máximo possível a só apenas 2 carbonos e aberto aqui. Tá vendo que essa estrutura ela é mais complexa e a procaína ela é mais simples. Esse grupamento aqui, que é o tropano, ele tem o efeito narcótico. Então, tirou o grupamento que fez o efeito narcótico da cocaína e preservou apenas o anestésico. Então, isso aqui foi preservado, que é o grupamento que faz o efeito anestésico. O que faz o narcótico, que é o tropano, foi tirado. Tá? Outro exemplo de simplificação molecular. Lembra da huperzina, que é uma dos fármacos utilizados para o tratamento das doenças do Alzheimer? Ela também sofreu uma simplificação molecular e se transformou em 5-amino-tetrahidroquinolina. Quinolinona, perdão, que é uma cetona. O que aconteceu? Lembra daquele grupamento que veio lá da cocaína, né? Que é esse grupamento aqui, ó. Ele foi retirado, ficando só o ciclozinho de 5 carbonos em estouração, tá? Essa simplificação molecular, preservando apenas o grupamento etiledênico, manteve o efeito desejado, que é redução, né, daqueles vazios entre as sinapses nervosas. Outro efeito de simplificação molecular, a criação da famosa cloroquina. A cloroquina, ela foi criada a partir da mepracrina. Em 1932 foi criada essa, em 1934 foi criada essa. Qual é a modificação molecular que teve? Ó? Literalmente, tirou-se esse pedaço. Por quê? Quem faz o efeito farmacofórico é todo o outro pedaço. Aquilo que tem, como se diz, a mais, foi retirado, a molécula se tornou mais simples e deixar bem claro que toda simplificação molecular tem um efeito, redução da massa molar, tá? Moléculas menores são mais facilmente bioabsorvíveis nesse caso, já que é uma molécula extremamente grande e esparramada, tá? E ao tirar esse pedaço aqui, ela ficou um pouco menos lipofílica, né? Porque esse pedaço, esse grupamento é bem lipofílico. Olha que engraçado. Em geral, eles sempre fazem duas técnicas ao mesmo tempo. A hibridação seguida de simplificação. Como assim? A criação daquele fármaco utilizado no tratamento do HIV, o Indinavir. O Indinavir é um fármaco criado por dois processos: a hibridação, criação de um híbrido, e a simplificação. Ele foi criado a partir da fusão do Saquinavir com o protótipo L89502. Bem, preservou-se o grupamento farmacofórico peridoxiconolina do Saquinavir e preservou-se o grupamento farmacofórico do protótipo. Então, criou um novo protótipo, o cis-1-carboxamino 2-indazol. Só que esse fármaco,
esse protótipo a fármaco, ele tem um problema, né? A molécula também é muito, muito grande. Os originais já são grandes, essa hibridação também é grande. Esse híbrido, ele manteve a característica peptídica do fármaco original e teve sua disponibilidade aumentada, ficou mais biodisponível. Só que ainda é uma molécula muito grande e ainda tem essa questão, ó, cis, trans, ou seja, ele pode criar uma indesejável mudança molecular dentro do corpo. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma simplificação do protótipo, bem nessa região do grupamento que veio lá do saquinavir, tá? Essa modificação ficou bem mais simples, ó. Esse pedaço aqui, ó, ele ficou mais simples, ele foi fechado e separado os anéis, tá? Então, sofreu uma dupla anelação, ou seja, formou 2 anéis separados, mas que permaneceu o efeito desejado, que é derivado das enzimas. Essa simplificação tirou aquele efeito cis e trans. Lembra aqui, ó, tá? Não tem mais o perigo de ter o efeito cis e trans, tá? Não tem mais esse perigo de modificação molecular. Essa molécula é mais simples e ela tem o mesmo efeito desejado, tá? Por quê? Permaneceu os grupamentos principais. Toda simplificação, a molécula final simplificada, ela tem que ter o mesmo tipo de ação, ou seja, o mesmo efeito no indivíduo do seu original. Por exemplo, o saquinavir não impede a duplicação da protease, que é a enzima que faz a formação da proteína durante a replicação viral? Então, esse novo fármaco tem que fazer o mesmo efeito, só que ele é 2 em 1, tá? Ao mesmo tempo que ele sofreu a hibridação, que ele tem efeito duplo, ele sofreu em seguida a simplificação para ser uma molécula mais fácil de produzir também, mais simples em relação ao seu original, tá? Bem, professor, a gente está conversando, né? Mas eu queria entender mais sobre a doença de Alzheimer e sobre esses novos fármacos que têm múltiplos alvos. Esse multi-alvo é quando eles são híbridos, né? Que têm efeitos duplicados. O que eu vou deixar vocês agora, tá? Vou dar aí em torno de 40 minutos para vocês fazerem a leitura. O foco é o capítulo 3, 4 e 5, e depois a gente vai debater esses temas aqui, tá? São 5 perguntinhas apenas, que valem 500 pontos na parcial 2, eu acho que é a última parcial que eu tenho que trabalhar com vocês, e agora é com vocês, ok? Vou parar a gravação, tá? E só uma reflexão. Somos hibridação dos nossos pais, somos a famosa misturinha, o que tem de melhor de cada um, tá? Alguns mais simplificados, ou seja, mais baixinhos, alguns vão ficar mais altinhos, mas de qualquer jeito somos híbridos, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar. Eu tô achando que vocês estão fazendo outra coisa em vez de prestar atenção, mas vou fingir demência.